Olá a todos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui com mais uma aula, estamos ainda no nosso trimestre, tá certo? Com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Se você assistiu à aula anterior, você viu a introdução que a gente fez acerca do nosso trimestre, e mais uma vez eu quero dizer que esse trimestre tem sido muito amável. Será continuamente uma aventura teológica e apologética, ok? Hoje, o tema da aula é a encarnação do Verbo, lição de número 3. O textuário de hoje se encontra em João, capítulo 1, versículo 14. Desde já, se você não tem a lição, continue acompanhando o vídeo com a Bíblia aberta, e assim você vai continuar seguindo o modelo da lição, ok? Nossos esboços são preparados de acordo com tópicos e subtópicos das lições. Mas se você tem a lição e deseja acompanhar pela lição mesmo assim, também é um ótimo guia. Mas vamos lá. O textuário está em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Maravilha, né? Agora, leitura bíblica em classe. Se você não tem lição, abra sua Bíblia comigo. Mas se você não tem lição, pode acompanhar a leitura bíblica aí mesmo na sua revista, ok? Mas, para você que não tem lição, não tem a revista, pode abrir sua Bíblia comigo. Pode ser no celular, pode ser na sua Bíblia mesmo, no iPad, no tablet, onde quer que seja. O importante é ter a Bíblia aberta. 1 João, aqui nós temos três textos. 1 João 1, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, ok? A gente vai ler as três cartas de João. Vamos ler a primeira carta de João, no capítulo 1, depois leremos o capítulo 4 e depois leremos a segunda carta de João, no versículo 1. O primeiro texto, 1 João 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, o que contemplamos, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Agora, no capítulo 4, versículo 1. Você que puder, me acompanhe. Ainda em 1 João, no capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo que veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Agora, segundo a carta de João, você que puder, me acompanhe. No capítulo único, né? A menor carta da Bíblia, depois de Judas. Segunda carta de João, no versículo 7, olha o que diz. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aleluia. Aqui nós vemos já uma defesa de fé
de João, o apóstolo, ou João evangelista, como você queira chamar. Aqui nós vemos que grande parte do conteúdo da carta de João, na primeira carta, a segunda carta, nós percebemos que o que João mais enfatiza nesses textos é a doutrina da corporeidade de Cristo, que é uma importante doutrina da cristologia, né, que envolve todas as doutrinas de Cristo, certo? E a corporeidade de Cristo, assim como a doutrina da divindade, também é um tema muito importante e muito profundo, ok? Então, basicamente, é o motivo do porquê que João escreve seu evangelho, é o motivo do porquê João escreve suas cartas, é esse motivo do porquê ele enfatiza tanto, do porquê a gente vai ver na estante, mas ele enfatiza muito aqui a corporeidade de Cristo. Você percebe que a introdução que João faz no seu evangelho também é uma grande abundância que João faz no seu texto. Ele faz questão de começar seu documento com a seguinte escrita, que o verbo era Deus, o verbo se fez carne, o verbo estava no princípio com Deus. Então, João, nos seus documentos, ele sempre vai fazer questão de enfatizar que Jesus, ao mesmo tempo que era Deus, era homem. A lógica é simples. O homem pecou e tem que ser condenado. Não tem que ser condenado um anjo, um animal, nem qualquer outra criatura. Ao mesmo tempo, nenhum ser humano poderia levar toda a culpa e perdoar os pecados dos homens. Somente Deus poderia fazer isso. Por isso é necessário que Jesus fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Veja como o autor de Hebreus é muito claro no que diz. Em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Deus poderia ter enviado seu filho à forma de um anjo, poderia ter enviado seu filho em qualquer outra forma corpórea, um anjo, um animal, qualquer outra coisa, mas não. Deus quis enviar seu filho como um homem. E por que ele não veio em forma de anjo? Porque Deus não quis salvar anjos. Jesus não veio para salvar anjos. Jesus não veio para salvar animais de qualquer outra espécie. Jesus veio para salvar os homens. É por isso que no versículo 16, o autor faz questão de falar que Jesus é da descendência de Abraão. Por quê? Porque vindo de linhagem humana, evidencia-se seu propósito final, que é a salvação dos homens. Por essa razão, o autor de Hebreus enfatiza, ele tinha que ser plenamente homem. Deus também poderia ter gerado Cristo por José e Maria, mas teríamos dificuldades em crer que ele era perfeitamente e plenamente Deus. Nenhum ser humano também suportaria a ira divina completa e definitiva sobre si mesmo. Nenhum homem ofereceria sua vida em perfeição e santidade completa. Somente Deus poderia ocupar esse cargo. E Jesus fez exatamente isso. Por isso nós temos a doutrina da encarnação. É por essa razão que temos esse plano perfeito de Deus, de gerar o Filho de Deus em Maria. Ele é Deus de fato e ele é homem de fato. Por esses motivos, mais do que profundos e teológicos, a doutrina da encarnação de Cristo é um assunto que é muito importante a ser estudado. É um assunto que não pode sumir de nossas academias. É um assunto que não pode sumir de nossas escolas bíblicas dominicais. A partir desse estudo, nós vamos continuamente crer que Jesus é 100% homem e 100% Deus infalivelmente. E agora eu quero passar para o tópico das heresias, já que o tema do nosso trimestre é sobre heresias. Vamos ver agora heresias que negam a corporeidade de Cristo. Na era da Igreja Primitiva, haviam alguns grupos que começaram a distorcer uma das doutrinas mais importantes da Igreja, que é a corporeidade de Cristo, como acabamos de introduzir. E esses grupos eram os famosos docetistas. O termo vem do grego dóquio, que significa ter
que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus teve todo tipo de corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Ou seja, resumindo, os docetistas, eles acreditavam que Jesus Cristo não veio em carne e osso. Não tinha sangue, não tinha tendão, não tinha cabelo, não suava, nada. Eles acreditavam que Jesus Cristo simplesmente veio como um espírito, como um fantasma, como os espíritas creem, um fantasma que anda vagando por aí. Era isso que os docetistas acreditavam. Esses seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque aqui vai destacar a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano de Jesus. Você percebe que Lucas foi um doutor que ele se esforçou tanto para mostrar detalhes evidentes da historicidade de Jesus que Lucas é o único documento de Jesus que mostra a sua infância humana. Ele mostra Jesus como um menino, como um bebê, como um adolescente, como um juvenil, assim como você e eu crescemos. Jesus aprendeu a engatinhar, Jesus aprendeu a falar. Eu imagino qual foi a palavra a primeira palavra de Jesus quando era bebê. Eu imagino qual tenha sido. Então, a gente vê que Jesus ele cresceu como um homem. Ele cresceu como adolescente, cresceu como uma criança, cresceu como um jovem. Ele cresceu em carne e osso como eu e como você. Então, você vê que Lucas descreve um começo muito humano. Aqui a gente vê que Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, capítulo 1, versículo 5. José e Maria, sua mãe e seu pai terreno, capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Ele teve vizinhos e primos, capítulo 1, versículo 36 e 58. Jesus também teve pastores, também teve líderes. Capítulo 2, versículo 8. Simeão e Ana. Pois é, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que foca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Isso é mostrado em capítulo 2, versículo 40 e versículo 52. Três dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. E eu trouxe aqui de exemplo dois. Nós temos Cerinto, que, para quem não sabe, Cerinto foi um dos líderes do gnosticismo da época, né? Que ele foi rejeitado pelos cristãos, obviamente, devido ao seu ensinamento, né, sobre o cristianismo sobre a doutrina de Cristo. Ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. E uma curiosidade é que ele também foi contemporâneo do apóstolo João. Ou seja, nessa época, assim como existiam pregadores do evangelho, ministros, assim como existiam os sucessores dos apóstolos e alguns apóstolos ainda vivos, também tinham aqueles que eram inimigos da graça, eram inimigos do evangelho, inimigos de Cristo. E esses eram os gnósticos e os docetistas. Nós também temos Saturnino, principal representante do gnosticismo sírio. Ele ensinava que Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo, e foi simplesmente visto de forma humana e mera aparência. Nós também temos Marcião. Eu falei de esses dois, mas são três na verdade. Nós, como é que é o nome dele? Além de Cerinto, além de Saturnino, nós também temos Marcião, que é um dos mais clássicos heresiarcas da época. Nós temos também Marcião, que ele negava que Cristo era verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância étérea. O que é étérea? Particular. Na opinião dele, não se sabia se Jesus Cristo era apenas uma aparência, uma visão, um gráfico, uma ilusão, uma projeção, ou se era uma substância particular dele. Você vê que os fundamentos não se sustentam. No entanto, a gente agora vai para a história. A Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu.
mencionando local, que foi no Belém da Judéia, Mateus 2:1, Lucas 2:11, menciona até a época, no reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas 2:1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João capítulo 2, versículo 21. Então agora a gente vai entrar na história, mas você vê que Jesus é impossível ele ter tido apenas uma aparência visual e não física, não corpórea, particular dele própria, visto que os próprios historiadores seculares comprovam a existência de Cristo Jesus e outros personagens da história. Agora, vamos para outro tópico, que é o que os apóstolos dizem. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente, ou seja, de dentro para fora, também de fora para dentro. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão no versículo 1, o que era desde o princípio, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva seu nome. No princípio era o verbo. Isso quer dizer que o verbo já existia antes mesmo da criação do mundo. Gênesis capítulo 1. Isso mostra que Jesus estava com o Pai desde o início, antes mesmo do início. Jesus estava com o Pai antes mesmo da criação do universo. Isso mostra que Jesus sempre foi. Jesus não tem nenhum termo que diga assim, Jesus passou a ser, começou a ser. Não, Jesus sempre foi. Mas João nunca perde de vista o termo, o verbo se fez carne. João não se contenta apenas com isso, mas ele também apresenta detalhes importantes. Que o verbo não somente se fez carne, porque se fosse assim deixaria dúvida, mas também ele diz, e habitou entre nós, ou seja, habitou entre as pessoas. Versículo 14. Então você percebe que a literatura joanina não deixa vago, não deixa brecha, não deixa buracos para serem tapados pelos docetistas. Simplesmente, João traz argumentos que se sustentam, se consolidam em sua literatura. Perceba que João não é incompleto ao falar da divindade, corporeidade de Jesus. João é completo nas suas palavras. Veja que a presença do nome de Pilatos no Credo dos Apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Você percebe que o caso é tão sério que Jesus também é citado em documentos históricos da época. A gente tem um documento Credo dos Apóstolos. Nesse mesmo documento, Jesus é citado. Olha como ele é citado. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos. Ou seja, Cristo padeceu na mão de alguém real da história. Ora, e agora a gente confronta essa heresia. Por quê? Porque se o docetismo se sustentasse, se o docetismo fosse verdade, então como é que alguém ilusório, fantasmagórico, pudesse sofrer na mão de alguém histórico? Como alguém que é definido por eles como um fantasma, como uma visão, como uma imagem ilusória, poderia sofrer na mão de alguém que foi comprovado pela história, que de fato existiu? Como? Como essa heresia se sustenta? Então não é verdade. Então o que está acima do docetismo é a palavra de Deus. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as Epístolas e o Apocalipse, eles foram produzidos na última década do primeiro século. Se eu não me engano, eu acho que no ano 100 depois de Cristo. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João 4, vocês leram comigo.
Lembra que eu falei que a gente já deu o motivo do porquê João escreveu e enfatizou tanto aquilo? É por isso. João escreveu seu evangelho só por esse motivo. João escreveu suas cartas só por esse motivo. João não fugiu do seu propósito. João não fugiu do seu público. João estava se referindo aos docetistas. João estava mandando uma indireta direta para esse público. Esses hereges, inimigos da igreja, inimigos do evangelho, inimigos da graça, inimigos do Calvário, inimigos de Cristo. Veja a gravidade dessa heresia. Porque se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Se Jesus não teve corpo físico, ele não morreu, não sangrou, não ressuscitou. Logo, se ele não ressuscitou, nem foi assunto aos céus, logo, ele não morreu por nós. A obra do Calvário também foi uma ilusão. Se isso é verdade, então a obra do Calvário foi uma mentira. Então a crucificação nunca existiu. A ressurreição nunca existiu. Nada daquilo foi só uma fábula, conto de fadas. Mas isso contraria o que está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 1. Paulo vai dizer que, segundo as Escrituras, Jesus morreu, ressuscitou e nos salvou. E agora eu parto para a aplicação. Há movimentos hoje em dia que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons e a Igreja da Unificação. Eles ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. É como se Cerinto não tivesse morrido, mas seus ensinos ainda estão vivos. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Como? Isaías 7, versículo 14, e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ora, como uma heresia antiga, porém nova, pode estar acima da palavra de Deus? Isso é inegável. Isso é negável. Isso aí é falível. Isso não se sustenta. Não é uma heresia doceta que está acima da palavra de Deus. Não é uma heresia doceta que está acima da corporeidade de Cristo. Mas é Cristo que está acima de todo o principado e potestade, afirma Colossenses capítulo 2. Ele é a cabeça de tudo. Ele é o chefe. Ele é plenamente divino. E agora eu concluo a mensagem. As expressões "o verbo se fez carne" e "Jesus veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus, ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem. E pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um humano. Jesus se encarnou. Jesus fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. É incrível como Jesus se sustenta em sua doutrina, se sustenta em sua divindade plena, pois mesmo ele estando em estado humano, sujeito a erros, sujeito a falhas, assim como eu e você, sujeito a pecados, ele não cometeu pecado. Pois, afirma Paulo quando diz a Timóteo, há somente um mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem. Mas por que Jesus Cristo, homem, é mediador entre Deus e os homens? Porque apesar de Jesus Cristo ser homem, ele não cometeu nenhum erro. Afirma João quando escreve a seus leitores, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que nos perdoa de todo pecado. É por isso que Jesus é médico dos médicos. É por isso que Jesus, ele é doutor dos doutores. É por isso que Jesus, ele é professor dos professores, rabino dos rabinos. É por isso que ele é juiz dos juízes, advogado dos advogados. Pois é nele que encontramos toda a divindade, toda a plenitude, toda a certeza. E tudo está voltado para ele. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que tudo é voltado
para a figura de Cristo. E aqui eu quero encerrar mais uma aula. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Nós temos aula toda quarta-feira às 7 horas, você não pode perder. Adquira também sua lição, certo? A revista da Escola Bíblica Dominical, a versão dos adultos, versão aluno. Vale lembrar que não damos aulas aqui nas revistas dos jovens, mas podemos rever essa ideia. Mas damos aula somente para a revista dos adultos, ok? Até a próxima quarta-feira. Fique antenado aí no canal. E é isso. Se você quiser adquirir nossos materiais, nós temos livros e livretos. O link está aí na descrição. Confere, dê uma olhadinha. E também para esse trimestre eu tenho um tema para te recomendar. Que é Doutrinas Bíblicas de Stanley Orton. Aqui você também vai encontrar, além das doutrinas basilares da Bíblia, você vai encontrar também doutrinas da pessoa de Cristo. Então, nesse tema, nesse trimestre, é o que nós mais vamos estudar aqui, ok? Que Deus te abençoe, você e a sua família. Um abraço.